um cara falou assim, a santa brasileira é preta. Nossa Senhora Aparecida, ela é a padroeira do Brasil. E aquilo explodiu na minha mente, né? E eu fiquei pensando sobre isso. Não, claro, sobre a Nossa Senhora Aparecida, que todo mundo sabe que ela é uma santa negra, mas por que a Igreja Católica teria permitido que uma santa preta virasse a padroeira do Brasil? E a gente está falando do século XVIII. A Nossa Senhora Aparecida ela foi descoberta em 1700 e pouco, né? E eu fiquei pensando sobre isso e fui pesquisar sobre. E achei uma tese de doutorado, assim, tipo, no bar, moleque. Fiquei lendo a tese de doutorado no bar. Aí Conhecimento está em todos os lugares. Fiquei lendo ali a tese um pouquinho. E aí o cara tava defendendo que a Nossa Senhora Aparecida, ela não é uma santa negra. Ela foi empretecida, né? Ela ficou um tempo dentro da água e tal, então ela já saiu com uma imagem não branca. Ela é uma Nossa Senhora da Conceição. Se você quiser pesquisar aí agora, bota Nossa Senhora da Conceição, é uma imagem branca, né? E aí o que aconteceu? Os pretos que resgataram eram pescadores, né? Pretos, pardos, fizeram uma capela e colocaram em volta dela velas que as cinzas foram empretecendo a imagem, né? E aí eles tentaram ter uma referência, porque pensa num escravizado que ele tinha que adorar um deus branco, né? A igreja ela é toda branca, Jesus é louro de olhos azuis, né? E aí ele surfista californiano. Exatamente. Jesus morou no Texas, né? E aí eles tentaram criar uma referência. E aí a ideia das referências, né? Você está falando das instituições, da Igreja Católica, de todas as instituições que a gente vê que são brancas e os líderes são brancos. Se você pensar, tu que está assistindo, pensa no quem trabalha, na sua empresa, quem são os líderes e tal. E aí a gente busca, né, enquanto pessoas negras, as referências. Hoje nós temos várias. O Silvio Almeida é uma referência, o Aldaísa é uma referência, o Vinícius Júnior é uma referência para a juventude negra, né? E lá atrás, no século XVIII, os escravizados buscaram uma referência dentro da igreja que não tinha nenhum branco e eles precisavam de uma referência ali. Então, não tinha nenhum negro, né? Não tinha nenhum negro. E eles foram empretecendo a imagem na contramão da ideia de embranquecimento que se queria, né? Eu achei muito foda isso, disso. E até discuti com o Júlio, nosso amigo comum, sobre isso. Mandei uma mensagem pra ele, a gente ficou falando sobre isso horas durante aquele mesmo dia. E eu falei, cara, a gente sempre quis ter referências, desde sempre. Em alguns momentos a gente tentou fazer esse tipo de coisa. Hoje a gente consegue um pouco mais. Eu acho que nesse sentido, você falou, tocou na ideia da igreja, eu lembrei dessa história. Vocês organicamente falaram de praticamente todos os conceitos que eu tinha pensado em pedir para vocês falarem. Só você falou agora, mas eu não sei se vocês usaram a palavrinha, e esse é um conceito que ele tem uma importância muito incrível e eu acho que você vai falar muito bem disso, mas ele que tem filhas pequenas, né? Sim. Que é a questão da representatividade. Você estava falando que a gente queria ter referência. Sim. E você disse sobre questão da santa, Sim. de intelectuais ou Sim. pessoas de destaque na sociedade e tal. Mas eu me lembro de uma frase sua sobre isso que, assim, eu já tinha entendido o conceito de representatividade, mas foi uma voadora no meu peito o fim da frase, que eu perguntei pra você por que você não gostava de filme de super-herói. Foi. Por que você não ligava pra filme de super-herói e tal. Ele falou, cara, eu não sei muito bem, mas refletindo rapidamente, eu acho que é porque eu nunca me vi num super-herói. Pra você ter ideia, o único bonequinho de super-herói que eu me amarrava era o Power Ranger preto. Porque pelo menos o uniforme era preto. O e aí, ator cara, que isso me fazia deu era uma branco. porrada, meu irmão. Cara, queria que vocês falassem sobre isso um pouquinho. Não, antes do Douglas, que vai falar brilhantemente disso, com certeza. Que é parecido com isso. Eu tava conversando sobre a história da Pequena Sereia com uma amiga negra. E aí ela falou assim, cara, é muito bom ter esse filme com uma personagem negra fazendo a Ariel, porque quando eu era pequena, eu ia brincar na escola, né? E aí, no momento que a brincadeira eram as princesas, ela era tirada da brincadeira pelas amiguinhas, né? Ah, não, você não pode brincar agora, porque agora é a brincadeira das princesas. Então ela era excluída daquela brincadeira, porque não existiam... E isso é uma coisa... Assim, crianças fazendo isso, né? Reproduzindo a ideia do racismo. O ser humano, ele é muito pouco desbravador, né? A gente tem uma tendência muito comum para poder reproduzir ou repetir boas experiências. Assim. Isso é uma realidade. Então, quando você observa, né, e você percebe que existem pessoas que estão no lugar que você gostaria de estar, em um lugar onde você acha adequado, que você visualiza ou se visualiza ali, isso transforma o seu sonho em um sonho possível, porque alguém como você chegou lá.
né? A representação, a representatividade, ela é de fato valiosa por isso, né? Eu, quando saio do ensino médio, assim, né? Eu não tinha nenhuma perspectiva de fazer faculdade e eu não entendia como é que isso funcionava, assim. Tava muito distante de mim, de uma forma, assim, abissal, assim. Eu, cara, eu falei, porra, cara, onde é que tá a galera igual a mim, assim? E aí eu tenho um vizinho, pô, incrível, o seu Alfredo, assim, sou fãzão dele. Sempre que é possível eu troco uma ideia com ele. Ele foi o primeiro cara, assim, que morava perto de mim, a 2 casas de mim, eu andar de terno e tal, assim. Tinha um carro que buscava ele. Eu falei, porra, mano, esse seu Alfredo faz o quê, mano? Pô, maneirão, hein? A vida dele. Aí ele se tornou ali meio que um exemplo, assim. Depois a gente virou, de fato, amigo. Eu descobri que ele tinha feito faculdade e tal, virou funcionário público do Tribunal de Contas e, pô, virou ali meio que, pô, um caminho a ser seguido, assim. Ele foi, para mim, uma forte representação. Então, inicialmente, a ideia dele ter feito uma faculdade, para mim, foi, de fato, um caminho. Sim, eu falei, pô, então, talvez chegar numa universidade pode gerar, para mim, alguma transformação. Então, a representatividade, ela cria na sua cabeça ou permite que você tenha sonhos com continuidade, assim. Eu acho que essa é a principal função dessa representatividade. É entender que, para além de sonhar, esse sonho é possível ser real, assim. Porque alguém parecido comigo, com a mesma textura de cabelo, com uma história similar à minha, fez esse caminho e tá bem. Que não é